Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde nós estamos falando sobre a verdade dos evangelhos, a verdade dos evangelhos de Jesus. E o texto que eu quero usar hoje está lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo 10, que fala: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu quero falar sobre mais uma verdade do Evangelho para o nosso conhecimento bíblico, baseado nesse versículo que nós lemos, que fala que aquele que subiu é o mesmo que desceu para cumprir todas as coisas. Quem é ele? O nosso Cristo. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Essa é uma das verdades do Evangelho que Jesus deixou para nós. Uma das verdades do Evangelho de Jesus, que Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido desde o Antigo Testamento que enviaria o seu único Filho, que enviaria o próprio Cristo. É claro que não havia antes literalmente a expressão Jesus no Antigo Testamento, mas todas as profecias já apontavam para ele, para o nascimento do Cristo, para o nascimento do Filho de Deus, que Deus enviaria ele para trazer salvação. Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus havia estabelecido para a humanidade. E essa promessa começou em Gênesis. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus fez uma promessa para Eva e disse: de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse que nasceu que esmagaria a cabeça da serpente? Cristo. Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai nascer. E ele vai vir com esse propósito. O próprio Cristo disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Agora olha que tremendo. O plano da existência de Cristo, o plano de salvação, o plano do Calvário, ele foi traçado desde Gênesis. A partir do momento que o homem pecou, a gente ouviu falar dessa profecia que viria através de uma mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa é uma das verdades do Evangelho, que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Deus fez uma promessa que enviaria Cristo, e que através desse envio pisaria, esmagaria, destruiria a cabeça da serpente. Ok? Isso viria de uma mulher. Por isso que mais à frente a gente vai ver o próprio Espírito Santo gerando em Maria, fazendo Cristo nascer de maneira milagrosa. Sabe? Então essa é uma das verdades que o Evangelho representa para nós. Que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Diante disso, a gente passa a entender que essa é uma das características que Deus possui na sua natureza. Ele promete a existência de um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele faz a promessa. Os profetas do Antigo Testamento apontavam para Cristo, que Deus enviaria o ungido, aquele que viria sobre a terra, o Messias. Cristo representava o Messias, aquele que viria para trazer a redenção, a salvação. Obviamente, você vai entender que isso faz parte da natureza de Deus, das características de Deus. Deus promete, Deus cumpre. Em Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente percebe aqui a natureza de Deus, que Ele prometeu no Antigo e cumpriu mais à frente. Ele prometeu no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que começa em Cristo, vai se cumprir a profecia de um Deus que fala e cumpre. Sabe? Deus ainda cumpre promessas. Deus ainda cumpre o que prometeu. Essa é uma das verdades do Evangelho, que Deus cumpre a promessa. E que Cristo é o cumprimento da sua palavra. Ele prometeu e fez Cristo nascer. Ele deu o seu único Filho para que houvesse salvação. Ele cumpriu a sua palavra.
E o Deus que cumpriu a promessa com o nascimento de Cristo, Ele vai cumprir também a promessa sobre a sua vida. Por isso que Ele disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os propósitos dEle e aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir sobre a sua vida. Portanto, não coloque inquietação na sua alma, não deixe a tristeza dominar você, não deixe a amargura atingir o teu coração, porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir sobre a sua vida. Tudo está ligado a um tempo, tudo está ligado a um propósito, tudo está ligado a um período, mas creia que o mesmo Deus que promete é o Deus que cumpre. Ele tem um propósito para cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Ele tem um propósito para fazer com que a palavra dele se cumpra. E essa é uma das verdades do Evangelho. É que o Evangelho é um Evangelho que possui a verdade, que é a verdade e que Deus cumpre com a verdade. E Ele cumpre aquilo que Ele promete. Sabe? Ele não só promete, Ele cumpre a palavra. Cristo veio e viveu para cumprir o que Deus determinou. O plano já estava traçado, Jesus só veio viver o que o Pai já havia determinado. Porque Deus prometeu e Ele iria cumprir a promessa que Ele fez para os homens. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. As promessas de Deus estão ligadas, obviamente, a uma condição, obviamente estão ligadas a um propósito também, só que elas se cumprirão diante da vontade de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, entenda esse princípio e essa verdade do Evangelho, que uma das características do Evangelho é que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações e continuar sendo abençoado através do meu ministério, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz.